Vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. A ideia da gente aqui hoje, né, meio que pós-recesso, né, gente fez um recesso aí de final de ano no Labs, está retomando agora, dia 9, né, como a gente combinou, e meio que Hum. agora para a gente encerrar esse primeiro ciclo, né, então, só para dar uma geral aqui do que a gente fez no ciclo passado. Fala, gente, queria falar uma coisa? Não? Beleza. Só para retomar aqui, recapitular rapidinho o que a gente fez no ciclo passado, né? A gente, no EF4 Devs, a gente passou por duas fases, né? A primeira fase, basicamente, de ampliar repertório, então, entender quais são as ferramentas, as principais ferramentas de IA para auxiliar a geração de código e conhecê-las, né? Várias pessoas aqui, né, voluntários do Labs, foram a campo, né, vamos dizer assim, exploraram essas ferramentas, trouxeram para cá, apresentaram para a gente, né? Essa primeira fase foi bem interessante, nesse sentido, né, de explorar esse mundo, né, ampliar o repertório nessas ferramentas. A segunda fase, né, no finalzinho do ano ali, né, muitas pessoas se engajaram, foi bem bacana essa troca, a gente debateu bastante sobre as ferramentas, a gente mergulhou nos experimentos, né, fez experimentos com três das ferramentas que a gente considerou melhores ali, né, sendo que uma delas, a Codilhama, ela acabou ficando ali, vamos dizer, na primeira fase, porque a gente viu que não fazia sentido, né, para o nosso mundo, e aí a gente avançou nessa segunda fase, nos experimentos em duas ferramentas, sendo ela o Copilot, o GitHub Copilot e o Tabnine. E aí a gente volta agora, né, retoma depois do recesso, justamente para encerrar esse primeiro ciclo de experimentos, né? Então, a gente conheceu as ferramentas, fez os primeiros experimentos, a gente brincou ali, vamos fazer uma competição entre essas ferramentas para ver qual que é a melhor, e aí a gente faz hoje esse encerramento desse primeiro ciclo, né? Como que a gente vai encerrar, né? No finalzinho do ano, o pessoal do GitHub Copilot fez algumas apresentações sobre o experimento do Copilot. A gente brincou aqui, né, Vira e Carlito, a gente fez uma retomada na Wix aqui. A gente, vamos aproveitar esse recesso, vamos compilar o experimento ali do Tabnine e vamos apresentar para a turma o que faz sentido aqui para o Labs. A gente está compartilhando, né, esse conhecimento, está gerando esse conhecimento aqui e trocando essas ideias, né, sobre essas ferramentas principalmente. Então, hoje a ideia é a gente fazer essa retomada. Ao final, né, depois a gente apresentar aqui o experimento do Tabnine, a gente faz uma votação da ferramenta vencedora e a gente declara aí qual dessas ferramentas de IA que a gente explorou aqui no Labs, qual que a gente considera melhor, com base nesses experimentos, tá? Aí, beleza, né? Alguém vai acabar perguntando, né? Beleza, e a E4 Devs e o Labs em 2024? Né? A gente tem como, vamos dizer assim, um compromisso aqui com os voluntários, né, que fizeram apresentações e contribuíram também com os experimentos, uma premiação em saúde digital, né? A gente estou consolidando, vamos dizer assim, os valores, né, em saúde digital que vão ser dados, tem uma equivalência em relação a quanto vai ser emitido, mas todos que participaram vão receber uma premiação equivalente ao nível de participação, né, vamos dizer assim, participou, vamos lá, pouco, médio e muito, né, porque realmente tiveram participações muito interessantes, pessoas que apresentaram, foram nos experimentos, né, engajaram a turma, então faz sentido a gente ser justo nesse sentido. Então, tem a premiação para 24 e tem, né, a gente tem ali as fases do Labs, né, ampliar repertório, realizar experimentos, que é o que a gente fez até agora, mas tem também aprofundar conhecimento, tem também produzir cases. Então, a ideia é que a gente avance nessas demais fases do Labs e na nossa próxima sessão a gente vai trazer novidades, né, vamos dizer assim, desses desafios para esse ano, desafios aqui para o Labs. A gente tem algumas coisas ainda para fechar, mas aí na próxima sessão a gente compartilha tudo isso com vocês. Uma informação sobre a próxima sessão, nesse retomada, né, vamos dizer assim, do Labs, a gente pensou o seguinte, uma sessão por semana, da forma como a gente está fazendo, ficou muito intenso, né, ficou bacana, né, por ter intenso, por ser um assunto bem quente, né, para nossa área, mas nessa retomada a gente vai fazer a próxima puxado, né, eu não queria dizer isso, mas ficou puxado para todos. A ideia é que a gente faça agora a cada 15 dias as nossas sessões, né, e a gente vai vendo aí conforme o andamento, conforme a gente evolui nisso, se a gente traz para mais perto, se a gente mantém esse prazo agora a cada 15 dias, né, essas sessões dessa forma.
Então, sobre o Labs é isso. Então, partir para a retomada Mavericks aí, né? Bacana. Sobre a retomada, né, a gente fez basicamente o seguinte, beleza, a gente tem um experimento com o Tab9, a gente tinha iniciado, vamos finalizar, né? O nome o Mavericks aí acabou, veio a calhar, né, pra gente, a gente acabou retomando ali no final dos 49 do segundo tempo, mas virou o jogo, né? Eu espero, quando aí ao longo da apresentação e da votação. Aí, só para relembrar a competição, né, entre as ferramentas, a competição não dos times, das pessoas, né, da equipe, de forma alguma, apesar disso ter gerado aí um espírito bem competitivo da turma, né, isso foi bem bacana, isso aqueceu com certeza aí o experimento, né, mas a gente estabeleceu assim, vamos botar as ferramentas para competirem, quais delas a gente considerar melhor vai ser a campeã, né, nesse caso da competição. A gente ficou com essa avaliação do Tab9, vamos trazer para vocês aqui as nossas percepções e ao final a gente volta. E falando um pouco mais sobre o experimento, né? A abordagem que a gente pensou lá no início, a gente até chegou a compartilhar com vocês, era a seguinte abordagem: a gente pretendia, né, separar a equipe em dois grupos, né? Um grupo que ia usar a ferramenta, ia trazer essas percepções, e outro grupo que ia implementar o mesmo código sem utilizar a ferramenta. A ideia era que a gente conseguisse comparar isso e ver a nível de produtividade o quanto, né, que a ferramenta ajudava. Só que conforme a gente foi avançando, né, no experimento, a gente percebeu que tem um gap de conhecer a ferramenta. Então, não dá para a gente partir do zero já com essa comparação. A gente precisa ter, no caso do grupo que usa a ferramenta, já o conhecimento da ferramenta. E aí a gente percebeu, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco essa abordagem. A abordagem que a gente utilizou, no caso, foi todos participando dos experimentos, do desenvolvimento do experimento utilizando o Tab9. E ali a gente foi discutindo, né, como melhor utilizar a ferramenta, né, como obter melhores respostas, como fornecer melhores perguntas, né, Vira, acho que teve muito disso aí, né. Sim. E aí, assim, o cenário que a gente pensou, eu vou pedir que o Bira apresente para vocês, né, o cenário da nossa API, né, vamos dizer assim. Então, exato. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. Como o Marcos falou aí, foi uma retomada meio pegada, assim. O tempo apertou pra caramba no final do ano. Então, mas assim, o que que a gente pensou como API pro nosso projeto, assim, vamos dizer assim, né? A gente pensou em algo que traria a previsão do tempo de forma bem humorada. E como a gente estava no hype, já que eu utilizaria o IA, né? A gente utilizaria o próprio ChatGPT para ele trazer um texto bem-humorado sobre a previsão do tempo daquele dia, naquela cidade que a gente vai informar, e trazer também uma imagem bem-humorada que representasse em parte dessa previsão do tempo. Parece algo bem simples assim, mas teve algumas coisinhas que a gente teve que aprender aí, tanto como conversar com a API da OpenAI, né? Mas assim, foi muito bacana. A gente utilizou o Tab9 aí, como o Marcos falou, na maior parte da implementação, né? Tem um ponto importante sobre o front-end. Nós não iríamos fazer front-end, a gente decidiu por fazer, e a gente foi validar o quanto que o Tab9 ajudaria ou não a fazer o nosso front-end, tá? Então esse aqui foi o front-end que nós fizemos manualmente, tá? Isso eu vou trazer o que foi feito manual e o que o Tab9 deu a nós a possibilidade de fazer. Então eu vou trazer aqui, eu vou colocar uma cidade, botar Salvador, né? Geral aí é da Bahia, então botar Salvador aqui, para ele buscar a previsão do tempo. Demora um pouquinho, tá? Ele vai lá na OpenAI para gerar toda essa previsão, mas é bem bacana. Ponto, vamos lá. Então aqui a previsão do tempo para o Salvador. Prepara a camiseta do babado novo e guarda o guarda-chuva, porque Salvador o tempo vai dar uma apimentada. Vai ter céu mais congestionado do que a avenida durante o carnaval. O sol vai dar um show de axé, mas pode rolar uns trovões arretados durante a tarde. A chuva promete chegar como um pagode animado e deixar o trânsito mais lento que o trio elétrico da Barra. Então aproveita a previsão bossa nova e deixa o shortinho e o protetor solar sempre por perto. Se liga no tempo,
mas não esquece, o repelente porque os pernilongos vão estar na pista fazendo a festa. Então, assim, ele traz uma analogia bacana ali, traz uma previsão bem humorada, né, para que você possa ter uma noção ali de como vai ser o tempo e, ao mesmo tempo, receber isso de forma alegre, né? Você pode. E aqui ele traz uma imagem também que tem uma representatividade dessa previsão do tempo. Então, ele tem sol, tem nuvem, tem uma zona ali entre N e Sol, a cidade inteira ali, né? Então, assim, a proposta inicial foi essa que a gente fez. Essa interface a gente fez sem auxílio do Tab9, tá? Justamente porque a gente quis ter uma noção de fazer um teste. O quanto que o Tab9 vai nos ajudar a fazer essa interface e o quanto que não ajuda. Ou seja, quanto tempo eu gasto e qual o esforço que eu tenho para fazer uma interface sozinho e o quanto que o Tab9 faz sozinho, qual o tempo que ele gasta e qual o esforço que eu tenho próprio para eu fazer, ajudando ali com a ajuda dele, tá? Então, ali de antemão, a gente demorou por volta de umas 3 horas para fazer essa interface aqui, feita toda na mão, analisando a documentação. Utilizamos o framework aí do PrimeNG, né, nessa primeira interface aqui. E, assim, como é uma interface de certa forma simples, foi uma interface fácil de fazer, entre aspas, tá? Foi simples, a gente teve que implementar as bibliotecas, tudo manualmente, olhar a documentação, e colocar os componentes e tudo mais. Então, assim, foi, de certa forma, tranquilo de se fazer manual. Não gastou muito tempo, a gente imaginava que pudesse gastar um pouco mais de tempo para fazer ela manualmente. E aqui eu vou mostrar para vocês a interface que o Tab9 nos ajudou a fazer, tá? Então, a gente foi solicitando algumas coisas, não é uma interface tão bonitinha assim, tá? Já de antemão. A gente tentou ali botar nos prompts para ver se arrumava um pouco do CSS, um pouco da aparência. Ele sugeriu a interface no Angular Material, que é outro framework aí, o nativo do Angular, né? Para poder trazer. Ele faz a mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui uma outra cidade, vou pegar aí Itaúna aí, nosso amigo Pierre, que não tá aí hoje, mas daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Ela não colocou, o primeiro ponto que a gente observou, que ele não sugeriu de colocar, por exemplo, um load, alguma coisa que bloqueasse a tela durante o carregamento. Então a gente fica meio sem resposta ali se funcionou ou não funcionou a requisição, né? Isso a gente foi realmente pedindo para ele gerar, tá? Pedindo, gera isso, gera aquilo outro, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui da previsão também, que é a parte que é boa, né? Ixi Maria, para por aqui. Que a previsão tá pra lá de divertida, meu chapa. Em Itaúna, a meteorologia tá com clima de brinco na chuva. Chove gotinhas de riso e uma brisa de piadas leves e céu ensolarado de bom humor. Meu Deus do céu. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Minha visão não ajuda não, tá? Põe as galochas no riso e prepara o guarda-chuva da felicidade, porque a previsão é de shower de gargalhadas e temporais de bons momentos. Vai ter trovoadas de piadas engraçadas e raios de sorrisos para todos os lados. Então se joga nesse clima descontraído e aproveita essa previsão hilária nesse assistente atrapalhado, mas sempre bem-humorado. Então ali vai ter alguma chuvinha ali, né? Deve estar meio precipitado o tempo, sem muito sol. Mas ele trouxe isso de forma alegre. Ali a API foi a mesma, então a gente está falando aqui mais de relação à interface, tá? Ele trouxe uma interface bem simples, trazendo ali a previsão do tempo de um lugar, a imagem no outro, sem muita firula ali, sem muita apresentação, mas funciona, tá? Para poder gerar a interface com o próprio Tab9, a gente gastou aí por volta de 1h30 a 2 horas, porque a gente tem algumas questões que a gente vai pontuar aqui também, né? O Tab9, ele ajuda a fazer, ele vai te dizendo qual código HTML, porém ele não faz os imports para a gente, então a gente tem que fazer os imports. A gente tem que colocar as informações também no módulos, né? No caso, para quem mexe com Angular aí, tem que fazer sempre as declarações nos módulos, providers, essas brincadeiras todas. Ele não faz isso de forma automática e nem te sugere como fazer, a não ser que você pergunte, tá? Então, assim, se a pessoa não tem um conhecimento legal de Angular, ele vai se embananar quando começar a explodir erro, né?
porque ele não sugere, aí você pode pegar ali o erro e pesquisar, ou perguntar para ele de novo, aí você vai ter que manter a conversa ali ativa para poder conseguir fazer as coisas da melhor forma, certo? Mas assim, ele conseguiu economizar um certo tempo. Claro que não trouxe a interface com a mesma qualidade que a gente apresentou ali antes, né? Com as validações, com tudo mais. Porém, ele ajuda sim a fazer. Então, ali você tem um template inicial, né? Você tem uma ideia inicial. A parte de back-end, por exemplo, é bem fácil de aproveitar. Então, assim, a parte do TS ali, a chamada da requisição, da nossa API, tudo mais, ele gerou da forma correta, não teve nenhum problema, exceto os imports. Então, ali eu pude, por exemplo, eu me baseei no que ele me sugeriu para fazer a outra interface, né? Trabalhei mais ali com front-end, com os componentes em si, que eu tive que alterar algumas coisas, mas a chamada principal ele fez bacana. Então, assim, eu acho que foi um experimento válido, assim, a ferramenta te dá um auxílio, não é algo tão gritante, assim, pelo menos não quanto a gente estava esperando, eu acho, mas ajuda e você tem que ter um certo nível de conhecimento também. Ele não dá para entregar na mão de uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece tanto a ferramenta, que ele pode se atrapalhar nas sugestões que o sistema vai dar, tá? Então, isso Pô, aqui é o que a Bira, gente tinha feito aqui relacionado à interface. Eu vou passar a palavra para Marcos para ele continuar. show de bola. Já tá dando algum spoiler aí, mas tudo Oh, bem, tá tudo certo. desculpa, eu não me contenho. Tudo certo. Tamo junto. Assim, bacana, né? Bira trouxe o cenário que a gente pensou ali funcionando, foi o resultado, né? Vamos dizer assim, do experimento, uma aplicação, né, funcionando com base no que a gente, né, se propôs. Então, está integrado ali com o ChatGPT, como o Bira bem pontuou, tanto para a questão do texto quanto para a imagem. A gente está usando ali, no caso, uma outra parte da API da OpenAI. Mas o interessante é que a gente conseguiu fazer, né, fazendo algumas comparações. Né? Nosso cenário aí, acho que ficou bem interessante, dadas as risadas da turma. Acho que a ideia foi essa, né, Bira? A gente trazer uma coisa mais Exato, leve, né, algo para o bem alegre, experimento. bem leve, descontraído. Boa. Aí, assim, qual foi a metodologia, né, que a gente utilizou para fazer esse experimento? A gente partiu da hipótese, né, que o Tabnine apoia o desenvolvimento, né, então vamos pensar no cenário, vamos desenvolver a API, construir testes unitários, documentar o código e desenvolver o front-end, né, não estava naquele escopo inicial, mas como o Vira estava comentando, poxa, não fazia sentido a gente mostrar para vocês só o código do back-end, a gente queria ter isso materializado, faz todo sentido. E quando a gente fala de desenvolvimento, o front-end é uma camada importante, né, nas aplicações que a gente tem hoje. Então, fazia sentido ter essas percepções também de auxílio de qualificação no front-end. E como que a gente passou, né, foi passo a passo, cada passo desse do experimento, né. A gente fez tudo isso em equipe, né, como eu comentei um pouco antes sobre a abordagem que a gente utilizou. A gente preferiu discutir todos os prompts que a gente ia enviar para o Tabnine, então a gente usou em grande parte o chat, né, vou falar um pouco sobre ele também, mas a cada prompt a gente discutia, vamos usar um comando, vamos usar o texto assim, vamos especificar, então acho que essa discussão foi muito rica, assim, para todos da equipe, e é o que a gente tentou compilar aqui, né, trouxe para vocês, de forma, né, dessa apresentação. A cada resposta a gente avaliava, essa resposta está bacana, vamos mudar um pouquinho para ver se a gente consegue uma resposta melhor. Então, esse primeiro momento, né, esse primeiro contato com a ferramenta, a gente está testando os prompts e está obtendo, teve em alguns momentos, né, um resultado não tão legal, mas a gente percebeu que com o uso, né, conforme você vai aprendendo a usar a ferramenta, ela vai te dando respostas melhores. E aí a gente foi comparando esses resultados também, né, a nível de metodologia, com outras IAs. A gente não foi nas IAs que, por exemplo, o Copilot, né, que foi apresentado aqui, mas a gente foi em IAs como, por exemplo, DeepSeek, Bing, Bard, e o próprio GPT, né, para comparar. Poxa, o Tabnine, a nível de IA, ele está respondendo conforme a gente espera. As outras IAs, elas, em comparação ao Tabnine, elas têm respostas tão melhores quanto, ou, enfim, essa comparação foi bem interessante também. Além dessas outras IAs que a gente usou na comparação, a gente usou o Tabnine, obviamente, né? Só que o chat em duas versões. A versão Starter, que foi um limitador no início, né? Algumas pessoas tinham o chat liberado, outras não.
Então, isso acabou que guiou a gente também para a nossa abordagem. E aí, no finalzinho, também, para que todos testassem, algumas pessoas usaram a versão trial ali do Pro, para justamente ter esse contato. A gente usou como IDS LD e VS Code, e o ChatGPT e Dolly 3 foram as APIs que a gente usou da OpenAI, né? Tanto para gerar previsão em texto, quanto para gerar imagem. Esse código está no GitLab da Soluts. Caso alguém tenha interesse em dar uma olhada, é só mandar uma mensagem aqui que a gente libera o acesso, tá? Aí, beleza. E como que a gente fez esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento e experimento. A gente usou, basicamente, no Tab9, o autocomplete e o chat, são as duas funções ali que ele oferece, né? A nível de integração com a IDE. E a gente buscou a todo momento, né? A cada ação que a gente fazia ali, interagir com ele para gerar código, para gerar testes, explicar, né, código e padrões. Então, antes mesmo da gente construir a aplicação, como que a gente separa um back-end Java em camadas, né? Ele deu algumas opções e começou fez algumas teorias, deu várias opções, misturou algumas coisas. Aí a gente usou também para tirar dúvidas, né? A questão do chat. E, afinal, a gente gerou também um pouco de documentação de código, utilizando ele. A gente vai trazer esses resultados aqui para vocês. Que seria aí, no caso, o Tabnine na prática. A gente tem alguns chats, né, que a gente usou de histórico. Eu acabei perdendo um pouco no computador nesse processo, eu reiniciei o chat aqui, então eu não vou ter todo o histórico para vocês, né? Mas a gente vai compartilhando aqui, vou pedir que Bia compartilhe também seus chats, né? Carlito também, que participaram aqui da equipe. Eu não sei se o Poli já chegou, mas, enfim, todos da equipe que participaram, que interagiram com o Tab9, tragam um pouco dessas percepções, tá? Se eu for mostrar aqui para vocês o histórico de conversas, ó, quando a gente pede para ele explicar o código, ele traz explicações bem genéricas, né? Nesse caso, por eu ter pedido em inglês, ele retornou em inglês. É um detalhe aqui do Tab9. Se você pedir um texto, mandar um prompt para ele em português, tiver uma palavra em inglês, ele tende a responder em inglês também, né? Então, tem algumas situações da interface do Tab9 que a gente, poxa, isso aqui pode melhorar muito, né? Mas a nível de uma ferramenta beta, né, que ainda não está disponibilizada para todos os usuários, a gente entende que isso é normal. Alguns outros testes também demonstraram, por exemplo, que ele viaja bonito, né? A gente perguntou aqui, ó, comporte-se como debugger e me diga o que acontece quando passo no request. Eu estava mencionando sobre o request da nossa API. E aí, o que ele trouxe foi um stack trace, deixa eu trazer só para cá, um stack trace do que seria o resultado de um null, né? No caso, o null pointer exception, toda a árvore de classes, né, de métodos aqui do stack que ocorreria esse erro. Então, a pilha toda de erro, ele meio que simulou isso. Mas o que a gente queria é que ele dissesse que a resposta vai ser essa, né? Tipo, ó, se der um null, ela está tratada, esse null, você vai ter uma mensagem X de erro, né? Que era o que a gente estava fazendo lá no nosso serviço. Enfim, do meu histórico, mais isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Algumas coisas da interface, ó, por exemplo, quando ele responde um código, ele traz, grande parte das vezes, tá, isso acontece, ele traz o código copiável, né, vamos dizer assim, né, com essas ações de inserir e copiar, mas ele não contempla todo o código que ele deu de exemplo. Então, se eu pegar aqui, né, nessa resposta e copiar a resposta dele, ele só vai copiar esse trecho do código, não vai copiar todo o código da resposta. A gente achou que isso, poxa, parece um erro, a gente não mergulhou tão a fundo para saber se vamos dizer assim, uma forma dele de apresentar que tem algum justificativo, tá? Na minha visão, esse código aqui, ele acaba dando trabalho para você copiar daqui, montar sua classe. Mas, enfim, a gente entendeu que isso é um ponto contra, né? Você percebe que a cada código que ele dá, ó, parte do código fica fora da opção de copiar.
A gente pediu aí, mais exemplo do que o Bira estava falando, né? A gente pediu para ele gerar um front-end em uma página pura, né? Uma página única. Tipo, vamos gerar aqui um front-end para agora que consuma esse nosso serviço. Ele trouxe um front-end praticamente funcional aqui para a gente em uma página única, né? Então, quando a gente pede coisas bem simples para ele, né? Que não, vamos dizer assim, que ele não precise de uma base de conhecimento, vários padrões, dividir isso em várias classes e arquivos, ele acaba conseguindo responder isso melhor, tá? Se eu pedir um bloco de código finito, né, vamos dizer assim, sem em chamadas, em outras dependências, ele traz isso bem funcional e até bonitinho, né? Foi esse exemplo aqui que a gente pediu. Só que, em compensação, ele não consegue explicar esse código aqui, né? Então, algumas mensagens de erro a gente teve dele a partir dos prompts que a gente usou, tá? Isso aqui nesse histórico de chat, mas foram algumas interações com o Tabnine. Aí, Bira e Carlito, se vocês puderem puxar aí também algumas impressões aí, Eu tenho fique à aqui vontade. do front que eu gerei, né? Aquele que eu apresentei para vocês. Eu tenho o prompt dele aqui. Deixa eu puxar a tela aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês ficar melhor para vocês lerem. Então, aqui, ó, primeiro eu já fui vamos dizer assim, que eu já fui conversando mesmo de forma aberta, como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa, tá? Então, eu pedi, gera para mim um componente Angular da aplicação, da previsão do tempo, expliquei um pouco do que era, né? Expliquei ali o que eu precisava de input, o que eu precisava de retorno, e aí ele me trouxe. Trouxe aqui o componente, trouxe aqui o TypeScript com a chamada, criou-se aqui também o service, o model. Então, assim, isso tudo foi aproveitável, funcionou bacaninha, né? Ele trouxe até aqui o service aqui já com um exemplo, né, de link para a API, com a chamada. Então, assim, isso funcionou. Só que aí, o que aconteceu? Os imports, ele deixa a desejar, né? Então, aqui faltou imports aqui da aplicação, faltou algumas coisas relacionadas ao módulos ali e tal. E aí eu fui continuando a conversa, né? Pô, pode melhorar para mim a aparência, colocando algum estilo e tal. Aí ele me entregou aqui de novo, ele repete o código todinho, colocando os estilos aqui para que eu pudesse acrescentar. E aí eu pedi para ele incluir um framework aqui, né, para o Angular. Aí ele trouxe já com framework, aí ele trouxe com os imports faltando, tive que fazer os imports, né? Ele também não sugeriu que eu fizesse a instalação do Angular Material no projeto. Toda vez que você coloca uma biblioteca dentro do Angular, você tem que fazer install, né, um npm install nele. E aí depois eu perguntei de novo como é que eu incluo ele no projeto, ele foi me dando aqui os comandos, funcionaram belezinha, né? Perguntei aqui também sobre como colocar dentro do módulos, aí ele vai me dizendo como colocar. Então, assim, você tem uma conversa bacana, sabe? E tudo isso você pode inserir direto no código. Claro que ele não insere Bira, onde ele te sugeriu, por exemplo. Ele sugeriu de eu colocar aqui. Mas se eu apertar o botãozinho nessa tela, ele vai inserir aqui onde está meu cursor, Bira, tá? Oi. oi. Eu tinha entendido que só Marx tinha conseguido acesso ao chat. Eu acessei a versão trial. Eu ativei o Pro Ah, por tá. 15 dias. Inclusive vence Entendi. hoje. Ah, Eu sim. consegui Usou um usar outro por um tempo login. também, Quem? Hipólito. Eu também consegui usar por Ah, um tempo. Isso. Na entendi. verdade, eu Entendi. fiquei uma semana bloqueado no Windows e desbloqueado no Linux. Não sei por quê, mas funcionava também. Isso. Então, ali no chat você vai conversando ali, pedindo algumas coisas, e ele vai trazendo. O único problema que eu tive relacionado à interface é porque ele não deixa bonitinho, mas também é uma IA. Então, questão de aparência é algo muito de gosto. Pode ser que ele seja programado para fazer algo mais simples, então ele vai entregar algo mais simples. E a questão dos importes que eu senti falta, mas que também não é algo que é tão gritante assim, né? Salvo se você conhecer. Se você não conhecer, você vai apanhar um pouquinho mais. Mas se você conhece, é algo que você parte ali, pá, não, isso aqui é falta de importe em tal lugar, e você vai lá e coloca, tá? Então, vou passar a bola de novo para Marcos aí, ou para Carlitos, se ele for compartilhar alguma coisa. Mas esse aqui foi o que eu tive de conversa aqui. Teve uns outros também, mas foi algo mais simples, algumas outras questões de dúvida, que estão resumidos no que eu falei aqui.
Tá bom? Boa, Bira. Certo, posso pegar aqui, Marcos? Então, Pode sim, pode Arrocha, Carlinhos. ah, tá, pronto. Então, eu perdi aqui o chat, né? Eu acabei, porque assim, eu estou meio fora de atuação com essa IDE, né? E acabei clicando aqui no botão errado e limpei o chat. Mas, assim, eu estava ajudando aí na parte de desenvolver os casos de teste. E aí, assim, como o Bira falou aí, Marcos falou, é, ele tem um comando específico, né? Porque é para gerar o código. E aí, dessa forma, assim, com o código, ele se perde um pouco. Ele, às vezes, falta alguns importes também, aqui é o que ele gera. Ele faltou jogar alguns importes. As classes, ele instancia de uma forma que, por exemplo, o construtor, que esse construtor não existe na nossa API, então ele se perdeu um pouco dessa forma aqui. E aí usa também outras formas de gerar o teste que são, sei lá, mais obsoletas. Mas aí, por exemplo, quando você pede para ele gerar o código, né? Eu escrevi em inglês, aí tem também essa diferença, né? Que é a parte de escrever em inglês, escrever em português. Aí, em inglês acho que ele aceita melhor, né? E aí ele gera um código mais completo também, mas porém falta alguns importes, né? Então aí você tem que fazer na mão. A parte de documentação, aí ele já gerou melhor, né? Ele se comportou melhor na parte de documentação. E aí, comparando com outras IAs, no caso, na parte de gerar o teste, né, algumas, por exemplo, essa falha na geração, na importação, né, gerar o import. Outras IAs, no caso do ChatGPT, o DeepSeek, ele consegue fazer mais completo, né? Se fornece o código lá, ele fornece o código mais completo. Então, assim, foi essa a impressão que eu tive. Eu perdi o chat aqui. Então, assim, foi essa impressão. Ele ajuda, né, também bastante na geração de código, mas aí você tem que atuar, né, fazendo alguns importes, né, corrigindo alguns erros que ele gera ali, mas de forma, assim, geral, ele, né, já, já ajuda bastante, né, nessa parte. Então, foi essa impressão que eu tive aí, da parte do Tabinani. Bom, Carlito, tem um outro ponto aí da questão, vamos dizer, interface, né? A gente falou bastante, criticou, né, de certa forma, né, entendeu como que ele estava apresentando, as ações. A gente viu, por exemplo, o Tabinani na versão atualizada, né, a atualização do Tabinani trouxe essas opções junto do código, né? Então, isso acaba atrapalhando, né? Cada vez que você seleciona o código, ele vai aparecendo esses botõezinhos no meio. Eu particularmente, eu não gostei desse menu junto do código aqui. Nesse exemplo, ele está trazendo só uma vez, né? Mas conforme a gente vai codificando, ele vai repetindo essas opções para vários trechos do código. Isso fica bem incômodo, né? Na questão da visualização do código. Mas, fora essas questões né, do chat, que a gente acredita que isso vai melhorar, né? E essa questão de como as opções elas estão dispostas para o usuário, de modo geral, a gente conseguiu testar bem a ferramenta, ter respostas que a gente usou no código. Então, em relação às nossas percepções, né, a gente já compartilhou algumas, e você já chegou aí, cara, você quer mostrar também alguma coisa das percepções, antes da gente ir para a lista? Pode? Cadê a hipótese? Acho que caiu, né? Vamos lá, a gente segue aqui, quando ele voltar, a gente volta, se for o caso. Então, só... Tá aqui, mas ele pode estar respondendo alguém. Tá conectado. Tranquilo. A gente trouxe uma listinha aqui só para não ficar faltando, né, nenhuma das percepções que a gente encontrou aqui no grupo.
Então, como o Bira estava falando lá no início, né, ele trouxe alguns exemplos de casos simples ali para o front, né, então a gente não foi tão fundo na questão visual de CSS, né, de estilos, responsividade, mas a gente acredita que conforme a gente vai direcionando essas perguntas, ele vai trazendo respostas mais interessantes, né, vamos dizer assim, na questão visual ali de UI, né. Aí a gente estava falando assim, poxa, se eu estou com a demanda, né, eu quero agora um front para mostrar essa API, né, fazer Max, requisições para essa API. Opa, Hipólito, falei. Max, você me chamou agora, que acabou de cortar aqui para mim, tá? Saí de casa, tô dirigindo, a gente tinha comentado contigo, por causa Foi, do não, horário. tranquilo, cara. Tranquilo, beleza. É só se Não, mas, você tivesse alguma percepção em relação a tipo, de mostrar mesmo no timeline, mas dirigindo é complicado. Mas se quiser comentar, cara, fica à vontade. assim, acho que o único ponto que para mim ficou é que como eu usava antes dele virar IA, a ferramenta que eu tinha, que eu usava antes, que era o autocomplete, ele funcionava muito melhor sem a IA, e agora meio que ele se confunde bastante. Então, meio que a ferramenta evoluiu para desevoluir um pouquinho para mim, no meu caso. Mas todos os outros pontos, como a gente conversou bastante todo mundo junto no time, acabou que eu compartilho muito da visão de todo mundo que estava aqui. Então, pelo menos só para eu colocar aqui meu ponto de vista. Oi, Hipólito, valeu, cara. Realmente eu me passei dessa questão do que você está em trânsito, mas tranquilo. Realmente o autocomplete, né, bem lembrado, Hipólito, o autocomplete a gente percebeu que muitas das vezes você acaba apertando o tab, você bota para o lado, você aceita o autocomplete que ele sugere, e esse autocomplete te induz a um erro, né? Às vezes a gente, poxa, mas não era isso que eu queria completar, era outra variável, era outra informação. Aí acabava que Acontece direto. atrapalhou em alguns momentos. E tem dois autocompletes, né? Tem o da IDE, tem o Tab9, né? Tem toda essa questão do costume ali, de saber quando usar um, quando usar outro, que acabou atrapalhando. Mas voltando assim para a lista, né? A gente explorou durante todo o uso, né? Como a gente comentou com vocês, mas a gente, de modo geral, não houveram grandes implementações feitas pelo Tabnine. Sempre era uma pergunta, um pouco do código, a gente trazia para o projeto e precisava fazer os ajustes, né? Não era, vamos dizer assim, traga um serviço completo. Ele não fazia o serviço completo. Traga um método que faça uma requisição assim, assim, assado. Aí sim ele trazia uma parte que exigia que a gente fizesse uma refatoração ali para funcionar. A gente viu que tem aqueles bugs da interface, como eu comentei com vocês, e alguns detalhes que tendem a melhorar, né, precisam de melhora. Em muitos casos a resposta tinha uma viagem, né, a gente, caramba, será que a gente perguntou uma coisa bem esquisita assim, porque, tipo, ele ia longe mesmo na resposta, assim, a gente perguntava uma coisa, ele viajava legal com outra coisa, não, esse prompt realmente não funcionou, vamos melhorar o prompt, porque esse não funcionou para o que a gente quer, né? Ele misturou línguas, né, a questão do inglês e português, então você colocava uma palavra em inglês, uma pergunta toda em português, ele trazia toda a resposta em inglês. Você colocava um objeto em inglês, ele retornava tudo em inglês, né? Então tem muito isso, essa confusão ainda. Se a gente colocar no prompt que a gente quer respostas em português a cada pergunta, aí ele acaba trazendo isso mais certo, tá? Sugeriu, como tanto o Carlito quanto o Bira comentaram, importes de dependências incorretas, ou que não existem, ou que não fazem sentido com o código que a gente tem ali. Códigos com erros, ou que não compilam, então tinha construtor que não existia, tinha chamadas, classes, métodos que não existiam naqueles importes que ele estava Sim. sugerindo. Tudo isso exigia bastante manutenção da gente para que o código funcionasse. Ele não considerava todo o código do projeto, quando a gente colocava, ele tem um comando ali no chat que a gente põe, que é o workspace, ou seja, considera o workspace que você está vendo para me trazer uma resposta. A gente percebeu que ele considera só a classe que está aberta, ele não vai no workspace toda, ou se ele ia, né, no caso, ele não trazia uma resposta conforme a gente esperava. E a questão do autocomplete, como o Hipólito comentou. Outra questão é a seguinte, ele aparentemente ele trazia algumas tecnologias fora do contexto da aplicação. Então, mesmo a gente dizendo, ó, eu estou aqui com a API Java, a gente não falava isso no prompt, a gente pedia para ele olhar a aplicação e pedia um serviço. Aí ele trazia um serviço JavaScript. Poxa, mas a gente está usando Java, por que ele trouxe uma coisa nada a ver, né? Então, tem essa confusão e isso só corrobora com aquela nossa primeira impressão, né? Que o prompt
assim, a coisa a se prestar atenção quando a gente está lidando com essas IAs, né? Prompt é muito importante mesmo. E aí acho que é justamente uma das lições aprendidas, né? Pequenos detalhes no prompt mudam bastante a resposta, indicam se aquilo pode ser usado, se não pode, se a gente pode trazer isso para o nosso código, se não. E quando a gente usa um prompt errado, a gente gasta tempo para ajustar. E quando a gente precisa fazer um prompt correto, a gente gasta tempo para fazer o prompt correto. Então, tem uma linha, né, aí Uma linha de tênue aí, equilíbrio. né? E isso é quanto tempo eu gasto para fazer o prompt, quanto tempo eu gasto depois para corrigir o código que ele gerou, né? Então, conforme a gente vai avançando, conhecendo mais a ferramenta, sabendo perguntar melhor, eu acho que o tempo do prompt ali acaba ficando menor, tá? E, em geral, assim, acho que todos concordam. Por favor, se alguém tiver da equipe aí, se tiver alguma opinião aí diferente disso, traga aí. Mas, apesar de estar integrada com a IDE, né, nossas comparações todas ali, com o GPT, com o Bard, a gente, poxa, sabe, nós não está ainda páreo para essas outras ferramentas no sentido da qualidade da resposta. A gente pegava o mesmo prompt, a gente mandava para o Tabnine e mandava para o ChatGPT, por exemplo, a resposta do ChatGPT vinha bem melhor, em portos corretos, código funcionando. Já o Tabnine a gente teve esse retrabalho aí depois. Sim. E aí uma conclusão, né? Assim, o que Vira tá dando spoiler ali, né, Vira, que você estava falando. Pois é, né? Tranquilo, faz parte. Acho que é isso. Para um programador iniciante, a gente acredita que ele pode levar a gente a construir códigos errados, né? Bibliotecas antigas, com um tipo de erros mesmo, a nível de código. Mas se o cara está um pouco mais experiente a nível daquela tecnologia que ele está usando, faz sentido, acelera bastante, sai do zero mais rápido, né? Você não precisa ficar se preocupando com, ainda assim, sair do arquivo para alguma coisa funcional, né? Você tem isso muito mais rápido, eu acho que acelera ali o processo das ideias.